Os clássicos sempre atravessarão gerações. Distribuído pela Warner Bros., nossa amada produtora, nunca critiquei, em dezembro de 1973, O Exorcista chegava aos cinemas. Um marco na história dos filmes de terror e até hoje é considerado um dos maiores do gênero, o mais assustador e o preferido de muita gente. E não é pra menos. O diretor é o William Friedkin, que com um orçamento em torno de 12 milhões, arrecadou mais de 400 e trouxe uma das figuras mais assustadoras do terror, Regan, mais conhecida como a Garotinha do Demônio. Muitos filmes contemporâneos e até na época tentaram seguir a ideia de O Exorcista, usando até o próprio termo no nome. O Exorcismo de Emily Rose de 2005, Exorcismos a Possessão de 2010, O Último Exorcismo do mesmo ano, Exorcistas do Vaticano, Exorcista o Início, fora alguns outros que seguem a fórmula da garotinha que no começo é normal e inocente, mas quando surgem sinais de uma presença maligna, ela começa a se comportar de um jeito estranho e logo depois é possuída. Acho que eu já vi essa história por aí. Tudo isso veio por causa desse filme e bom, eu sou o Wes do Cinemania e por que esse filme é tão icônico e tão bom, você vai saber agora. Lembrando que eu estou sempre no Twitter e no Facebook, batendo um papo de maníaco com o pessoal, fala lá comigo. Se você quer receber notificações do Cinemania, desses vídeos, não deixe de clicar no sino, porque assim você não perde nada, porque o YouTube, bom, vocês sabem né? Então, sem mais enrolação, se intera. O roteiro de O Exorcista é escrito por William Peter Blatty, que também escreveu o romance no qual o filme se baseia, O Exorcista, de 1971. Blatty, para escrever esse livro, se baseou em um registro de caso real acontecido nos Estados Unidos, onde um padre teria exorcizado um demônio de um garotinho de 14 anos de idade chamado Robin Mannheim, que ficou em torno de 6 semanas sofrendo com isso. Supostamente aconteceu em 1949, não se sabe ao certo, mas há quem diga que Friedkin, o diretor, teve acesso aos diários dos padres envolvidos e teve contato com os médicos e enfermeiros, além de ter conversado com a tia do menino. Bom, vai saber. Então vamos para a história do filme e em paralelo eu vou contando mais. No começo, conhecemos um arqueólogo e padre chamado Lancaster Marin, visitando uma escavação no Iraque. Lá, os escavadores encontraram uma pedra que parecia ser uma escultura de algum tipo de criatura esquisita. Marin sai do local com aquilo e depois de andar um pouco e com certa dificuldade, ele encontra uma estátua que tem uma cabeça parecida com aquela pedra. O filme depois se divide em duas tramas. Uma delas é sobre uma atriz chamada Chris McNeil, que estava fazendo gravações de um filme em Georgetown. Ela tem vários criados em sua casa e uma filha, chamada Regan, de 12 anos de idade. A outra trama foca em um jovem padre da universidade da cidade chamado Damian Carras. Um cara meio perturbado por conta da doença terminal de sua mãe, fazendo ele duvidar da sua fé e ficar atormentado por conta disso. Mas a parte que move o filme é lógico, a menina. Regan começa a demonstrar mudanças esquisitas de comportamento, até meio perigosas. Uma delas é uma convulsão forte. Só que então, chega um ponto da história que esses sintomas começam a piorar. Na verdade, parecem até poderes sobrenaturais, como levitação. Em uma cena, a cama da garota começa a sacudir e a menina fica doidona. Sempre tem a parte cética das pessoas, né? Começa pelos médicos. Eles nunca acreditam que aquilo pode ser algo sobrenatural, e sim espasmos fortes. Sempre tem alguma explicação médica. Só que os sintomas pioram mais ainda. Regan começa a falar palavrões, coisa que segundo Chris não era costume. E não só palavrões, mas blasfêmias pesadas e pior, com voz de demônio, uma voz masculina grossa. Lógico que Chris disse ser por conta da puberdade, só que não é, né? Os médicos suspeitam que seja uma lesão no cérebro. Então ela é submetida a uma série de exames desagradáveis e a pior coisa, tem muita agulhada nesse filme, meu Deus, tem umas agulhadas que são escabrosas. Eu que tenho arrepio de agulha, é difícil assistir. Todos os exames dão normal, então os médicos recomendam um psiquiatra pra ela. Só que Regan ataca o cara violentamente. Chris, doctors. Make it stop! He's trying to kill me! Make it...
Muita coisa paranormal continua acontecendo e as coisas pioram ainda mais. Inclusive, a aparência da menina vai mudando aos poucos. E então, é aí que temos uma das cenas mais bizarras desse filme, onde deixa explícito que Regan claramente tá possuída com um demônio, com direito a voz alterada, blasfêmia pesada com um crucifixo, objetos se movendo sozinhos e a icônica virada de cabeça. You know what she did? Então, os caminhos do padre Karras e de Chris se cruzam. O padre, como também era psiquiatra, decide ajudá-los. É quando Regan, já com a aparência completamente alterada, se refere como demônio em pessoa e dá uma bela de uma vomitada na cara dele. Karras então vai em busca de uma autorização para um exorcismo. O filme é grande, a versão estendida do diretor tem quase 2 horas e meia, então eu já vou avisando. Quem for corajoso para se aventurar e assistir esse negócio, se prepara para muitas e muitas cenas estendidas só de pessoas andando. É um filme que, no ponto de vista de alguns, ele é arrastado e cansativo. Então, é bom já abrir a mente de uma galera aí e avisar que esse não é um filme para quem tá acostumado com o terror contemporâneo. A trilha sonora é bem ausente. A maior parte do filme, o silêncio predomina, o que agrega muito à história e constrói a sensação de horror e suspense que o roteiro pedia. Mas existe trilha sim, e uma delas é uma das mais tensas já ouvidas no cinema. Keep away! This hour's mine! Falando sobre o enredo em si, muita gente não compreende porque O Exorcista é um filme marcante. Não é somente pelas cenas de horror, mas sim por conta do que o roteiro trata em cada uma das vidas daqueles personagens. Se imagine na pele deles por algum tempo. Imagina você decidir seguir e dedicar sua vida por completo a uma carreira e logo em seguida ver a pessoa que você mais ama morrer. Imagina ver sua filha pequena e inocente sofrer de uma doença inexplicável e depois, repentinamente, ver essa maldição que surgiu do nada, destroçar o corpo e a alma dela. Esse filme trata de assuntos tocantes para qualquer um. É a pura luta do bem contra o mal. Isso fica mais explícito quando entra o exorcismo em si. Regan é escolhida pelo demônio por ser uma pessoa feliz e satisfeita com a vida, afinal, por que entrar em um corpo de uma pessoa a qual já é atormentada? Não teria graça, né? O nome dessa entidade antiga é Pazuzu, e o filme mostra porque essa desgraça é o mal puro. Quando entra em um corpo, ela começa a apodrecê-lo e deteriorá-lo pouco a pouco, pedaço por pedaço, causando intriga entre todos ao redor da pessoa. Quando o padre Karras precisa reunir provas de que é uma manifestação mesmo para convencer o Vaticano e emitir a liberação, Pazuzu brinca com ele, tenta seduzir e manipulá-lo, sendo que em muitas cenas fica claro que ele tem poder para sair dali e acabar com todo mundo. O demônio só tava de zoeira. Não é novidade falar que esse filme foi polêmico ao quadrado na época, mas dá pra citar algumas coisas. Nas sessões nos Estados Unidos, o público recebia sacos de vômito quando o filme era permitido, já que ele foi proibido de ser exibido em vários cinemas. Tanto que o estúdio providenciou um transporte só pra levar as pessoas ao cinema nas cidades mais próximas, claro. O The Exorcist Bus, muito doido. Deviam voltar a fazer isso aí. Uma época onde os malucos por cinema faziam de tudo pra driblar a censura. Tipo eu. Óbvio que isso era nos tempos sem torrent. O diretor é um baita de um doido que tinha atitudes duvidosas pra fazer esse filme dar certo. Uma delas incluía atirar pra cima num momento de concentração do elenco, pra deixar todo mundo tenso e no clima. Falando em clima, ele instalou uma espécie de freezer enorme no set, só pra deixar tudo gelado, só pra poder criar o tom ideal que a produção precisava. Isso que é se importar com a parada. Outra curiosidade é que a voz da Regan, possuída, logicamente não é ela, e sim da dubladora Mercedes McBride. A história conta que ela, pra chegar naquele nível de voz, fumava 6 charutos por dia e comia vários ovos crus. Só que depois de tudo isso e do trabalho incrível de voz que ela fez, acreditem, não é fácil, nem inseriram o nome dela nos créditos. Óbvio, a voz do demônio é uma mistura de vários outros sons em muitos momentos. Coitada da atriz que fez a possuída, Linda Blair, nunca mais conseguiu se desvencilhar da personagem de tão marcante que foi. Ninguém esquece da cena da escada, né?
Imagina as furadas que ela se meteria depois. A pior, talvez fosse a continuação de O Exorcista. Preciso nem dizer que isso aí nunca deveria ter sido feito. Além disso, ela fez uma paródia de si mesma no filme A Repossuída, com Leslie Nielsen. Muita coisa já foi dita sobre O Exorcista, sobre ele ser o filme mais aterrorizante de todos os tempos e tal. As más línguas dizem que ele é demoníaco de alguma forma. Vocês acreditam nisso? Ou só diz isso quem tem coração fraco e se impressiona facilmente? Sei lá. O que eu sei é que esse filme, eu não li o livro, mas ainda acredito que deve ser o mesmo caso, abordam assuntos tocantes. Eu não comentei o final porque eu não acho necessário nesse papo, já que ele não é catártico como Invocação do Mal, por exemplo, que é aquela barulheira desgraçada. Aqui é muito mais reflexivo. Então acho que cabe a sua interpretação pessoal. Mas, pra quem não captou a mensagem, seria de que talvez algumas vidas sofridas e acabadas, como a do padre, podem salvar uma completamente inocente, como a de Regan. Uma simples, mas relevante metáfora! Uma obra atemporal, mesmo depois de mais de 4 décadas. The mystery of the cross commands you. The blood of the martyrs commands you.